Sejam bem-vindos a mais um estudo do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Esse projeto que é uma criação do Kardec Tube e que se propõe a analisar e comparar de maneira crítica a obra Nosso Lar de André Luiz, Espírito, psicografada por Chico Xavier, usando as 23 obras de Kardec como parâmetro para analisar e comentar sobre essa obra. Nós estamos na segunda parte da introdução desse projeto, a gente ainda não entrou na obra propriamente dita. Estamos vendo os requisitos que Kardec deixa para que nós sejamos bons críticos, para que a gente tenha a capacidade e faça uma análise crítica com seriedade, com qualidade, com justiça. E dentro dessa ideia, para se fazer uma boa crítica, envolve, evidentemente, ter um conhecimento sério, profundo e correto da obra kardeciana. Então, nós estamos estudando com Kardec o item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, lá no início do Livro dos Espíritos, que é justamente o item em que Kardec nos ensina como estudar uma ciência, e no caso, a ciência espírita. Lembrando que a gente já falou que Kardec teve essa preocupação. Ele não somente nos deixou a teoria espírita, mas ele também nos deixou os ensinamentos de como melhor estudar essa ciência espírita. Então a gente viu no nosso estudo passado o primeiro parágrafo desse item 8º, em que ele faz recomendações gerais, recomendações morais, comportamentais, mostrando qual a postura que a gente tem que ter diante de uma teoria nova. Quais os requisitos que a gente tem que ter para bem estudar e bem entender essa teoria nova. E Kardec deixa muito claro que se eu não tiver esses requisitos que a gente estudou junto no estudo passado, nós não teremos um bom estudo e, consequentemente, um bom entendimento da obra espírita. E, portanto, a nossa crítica, as consequências, as aplicações que a gente faça da teoria, elas serão deturpadas, equivocadas e incompletas se a gente não tiver essas virtudes que ele apontou no estudo passado. Agora a gente vai ver que ele segue nos ensinando como estudar, mas ele vai entrar propriamente na questão intelectual, técnica, do que a gente precisa para estudar qualquer ciência. Lembrando que as recomendações que Kardec nos deixa aqui, elas servem para estudar qualquer teoria. Evidentemente que aqui no caso ele está mostrando a teoria ciência espírita, né? Mas a gente poderia aplicar esses ensinamentos dele para aprender qualquer coisa. Agora, vamos ver então o que Kardec nos diz nesse segundo parágrafo do item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, no início de O Livro dos Espíritos. Diz então Kardec, abre aspas, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmo graves, quando propostas ao acaso e a queima-roupa, em meio de uma aluvião de outras extravagantes? Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um cientista perguntas de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio cientista, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se
procede entre nós deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Então vejamos o quão rico, o quão importante é que a gente conheça, reflita, entenda sobre o que Kardec está dizendo aqui. É muito importante que a gente tome essas recomendações que ele deixa aqui como critérios indispensáveis para que a gente possa entender a teoria espírita. E ele mostra os erros que a gente comete muitas vezes no estudo dessa ciência. E por isso que a gente tem dificuldade de entender e muitas vezes tira conclusões equivocadas dessa teoria. Então ele mostra, como ele já havia comentado no primeiro parágrafo, deixando muito claro que o assunto desse item é o estudo, como estudar da melhor maneira. Ele inicia dizendo, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. A gente já havia refletido um pouco sobre a questão da importância da continuidade do estudo. A importância de eu fazer um estudo que tenha um caminho, um método, um início, um meio, um fim, que tenha uma completude, ou seja, que eu estude toda essa teoria, que não falte nada, toda a ideia que essa palavra continuidade traz, né? E ele diz, o que caracteriza o estudo sério é essa continuidade. Se eu não fizer um estudo com essa continuidade, e ele já vai explorar mais a ideia do que seja essa continuidade, caso ainda ele nos ajuda aqui, caso a gente não consiga tirar todas os desenvolvimentos desta palavra, a gente vai ver que ele nos ajuda mostrando, né? Mas é muito importante a gente mais uma vez ver Kardec dizendo que ele está preocupado com estudo sério, então não é qualquer tipo de estudo. Se não for sério, não adianta. Não adianta. E ele mostra que se não tiver continuidade, não será sério. Que a gente vai ver que é o grande problema hoje, e foi durante o século XX, o problema do movimento espírita. O movimento espírita estudou errado o espiritismo. E por isso ele aceitou e trouxe para o movimento espírita ideias que o movimento espírita julgava boas, superiores e corretas. Mas como estudou errado, fez esse julgamento de maneira equivocada e trouxe para o meio espírita ideias ruins, justamente porque não fez um estudo sério. Fez um estudo com falhas, né? E aí ele começa fazendo questionamentos que vão dando uma ideia do que é esse estudo sério com continuidade, né? Ele mostra, será de admirar, muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata, né? Quando a pessoa propõe ao acaso e a queima-roupa várias questões extravagantes. Então aqui é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Não se aprende nenhuma teoria, principalmente teorias filosóficas, científicas, e no caso a ciência espírita, a filosofia espírita, não se aprende. Eu não consigo ter respostas sensatas, profundas, corretas, se eu tento aprender essa teoria através de perguntas ao acaso, perguntas aleatórias, perguntas feitas a queima-roupa. É como se a gente sentasse numa roda de conversa e eu ficasse fazendo diversas perguntas sobre aquela teoria, uma atrás da outra, conforme fosse surgisse ali no momento. Sem continuidade, sem método, sem passar por todas as fases da teoria, do problema, sem ir desenvolvendo, construindo, encadeando as ideias. Eu não vou conseguir responder e aprender e ter uma consideração completa sobre aquela teoria se eu tentar aprender assim. É por isso que a gente já mostrava em outros vídeos nossos
que eu não consigo aprender espiritismo vendo palestras, vendo vídeos na internet, vendo entrevistas, porque eu não aprendo nenhuma ciência assim. Ninguém se torna especialista em física, química, biologia, medicina, arquitetura, engenharia, seja o que for. Ninguém se torna um especialista, um profundo conhecedor de uma ciência dessa maneira. Ninguém chega na sala de aula ou ou chama um especialista em determinada ciência e fica fazendo perguntas ao acaso para ele. Perguntas de momento, como ele diz, a queima-roupa. Eu estou ali na discussão da hora, me vem uma pergunta, eu pergunto. E aí eu acho que entrevistando o especialista, ele vai ter condição de fundamentar bem aquela teoria. Então, por mais séria que seja o assunto, a teoria, eu não vou conseguir aprender essa teoria de maneira completa e satisfatória se for assim. Então eu não posso aprender espiritismo com um pinga-fogo, onde as pessoas vêm e fazem perguntas e aí aquele estudioso daquela teoria, ele fala, dá uma resposta. Não é assim que se aprende. Não é assim que se aprende, lançando perguntas extravagantes, perguntas ao acaso. Não é através de uma entrevista de perguntas e respostas que eu aprendo uma teoria. Porque eu preciso, a gente vai ver, como eu já li aqui, mas nós vamos conversar melhor, eu preciso de mais que isso. Eu preciso de mais que isso. E ele segue explicando. Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares ou complementares. Esse é o grande problema. Se eu sento com uma pessoa que é leiga em espiritismo e ela fica me fazendo pergunta, eu não consigo dar uma resposta satisfatória para ela, porque para eu responder determinadas questões, eu preciso antes resolver questões preliminares, complementares. Eu tenho que construir determinados argumentos aqui para chegar aqui. Então a pessoa chega, me faz várias perguntas ao acaso, falando sobre diversos pontos genéricos de toda aquela ciência. Eu não consigo explicar bem para ela, através desse método, e ela diz, bom, o espiritismo é uma bobagem, o espiritismo não é sério, esse professor ou esse expositor, ele não é sério, ele não é bom porque ele não conseguiu responder tudo satisfatoriamente. É um erro a gente proceder assim. E veja, vou repetir de novo, isso não serve somente para o espiritismo, serve para qualquer ciência. Imagina que a gente chegasse no primeiro semestre de uma universidade, pegasse um professor especialista no assunto e começasse a fazer perguntas, e se em um semestre ele não respondesse o que ele precisa de 8 ou 10, eu julgasse que aquela ciência é uma bobagem, é equivocada, ou que aquele professor é ruim. Veja, não tem sentido, porque ele precisa de tempo, método, ele precisa construir o conhecimento, e a crença é uma construção. E, infelizmente, a gente se acostumou no século XX com estudos do espiritismo assim. É muito comum, durante o século XX, terem surgido aquelas figuras espíritas famosas que explicavam o espiritismo ou por palestra ou por entrevistas. E as pessoas deixavam de estudar as 23 obras de Kardec e passavam a se tornar espíritas que seguem um palestrante. A gente sabe que o movimento espírita no século XX se tornou assim. Os espíritas se formaram assim, não estudando a fundo as 23 obras de Kardec, mas aprendendo com palestrantes, ou vendo entrevistas de palestrantes. Então, tem um palestrante, ele fala sobre um assunto,
Depois o auditório faz perguntas e as pessoas construíram a sua crença espírita assim. Óbvio que elas construíram uma crença espírita frágil, incompleta, equivocada. Porque não é assim que se aprende. Veja, algumas pessoas podem estar dizendo, bom, mas então você está dizendo que é contra entrevistas, contra palestras? Evidentemente que a gente não pode raciocinar assim. Senão seria até uma contradição com o próprio projeto do Kardec Tudo. O que nós estamos demonstrando é, e a gente já deixou isso bem claro, não pense que você vai aprender espiritismo ou fundamentar a ciência espírita vendo as nossas palestras. Esse é o equívoco que os palestrantes não diziam durante o século XX, até porque também não sabiam. Se aprendeu o espiritismo através de palestras públicas no século XX. As casas espíritas transformaram isso em algo que marca o movimento espírita. Hoje, qualquer casa espírita tem a palestra pública. Só que se eu não explico para as pessoas qual é a função daquela palestra, ou as limitações dela, esse é o erro. Então, por exemplo, o Kardec Tube ele criou um projeto para ajudar as pessoas, ou incentivar, aguçar as pessoas que estudem de maneira profunda as 23 obras. Tanto que a gente disse isso no estudo passado. Se você está trocando o estudo das 23 obras para ficar nos assistindo, é um erro. Estamos repetindo de novo. Então, as nossas palestras servem para ajudar, mas você precisa ir estudar por si mesmo e também com um grupo, se possível, as obras de Kardec, as 23 obras. Não somente ficando com os palestrantes. Até porque a gente caiu num outro erro. Mesmo que o palestrante fosse bom e correto, que não é o caso, infelizmente, da maioria dos nossos palestrantes, a maioria dos nossos palestrantes são ruins, ruins no sentido de que não entendem e não estudaram o Espiritismo. Podem ser pessoas boas e são bem intencionadas, dedicadas, mas não estudaram o direito do Espiritismo. Então a gente muitas vezes aprendeu o Espiritismo. Na verdade, a gente aprendeu as ideias do palestrante, achando que era a ideia do Espiritismo. Isso foi muito comum no movimento espírita. Mas mesmo que o palestrante fosse fiel à obra espírita, não dissesse, misturasse com as suas opiniões pessoais, também é um erro eu ficar querendo aprender espiritismo com ele. Aliás, eu explico para as pessoas que nos procuram nos comentários dos nossos vídeos, nos chamam no direct, nos chamam no privado, que a gente sempre diz isso, que todas as respostas que a gente dá ali, elas vão ser sempre respostas incompletas. Sempre respostas incompletas. Por quê? Porque eu não posso aprender espiritismo assim. A pessoa me faz uma pergunta, eu vou lá e respondo. Aí a pessoa me faz outra pergunta, eu vou lá e respondo. Não é assim que se aprende uma ciência. Então a gente sempre diz, você tem que ler. Mas como a gente se acostumou mal, a gente viciou nos palestrantes respondem tudo. E a gente sabe que há aos montes os palestrantes que respondem tudo, que querem ensinar espiritismo através desse método que Kardec está dizendo aqui que não é o melhor método. Porque é incompleto, porque falta esclarecer vários pontos. Quando a gente pega alguém, por exemplo, muitas vezes quando a gente disse para muitas pessoas no Kardec Tube, pessoas que nos procuravam, nos faziam questionamentos nos comentários dos vídeos, a gente dizia, olha, você vai ter que estudar as 23 obras. A pessoa dizia assim, esse palestrante é ruim, ele não tem conhecimento. Eu vou lá com aquele que responde tudo, ele é bom. Mas é um equívoco, a pessoa não entendeu que a gente disse que não é possível, justamente porque a gente sabe com Kardec que é uma ilusão a gente achar que vai aprender espiritismo através de perguntas e respostas. Não vai. É muito limitado aprender espiritismo assim. Eu preciso ir para as 23 obras, eu preciso estudar, preciso aprofundar. E a palestra ela é limitadora sempre. Sempre limitadora. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É sempre limitado.
É por isso que a pessoa diz, mas você não consegue. Eu vi a palestra do fulano, não me satisfez, mas não vai satisfazer mesmo. Eu já estou dizendo antes. Porque você vai ter que aprofundar as 23 horas. Porque não dá tempo da gente. Vejam, esse projeto que já tem vários vídeos, e é longo e é demorado, mesmo ele sendo assim, ele não vai ser suficiente. Imagina as palestras ruins que a gente tem aí no movimento espírita. Então eu preciso, muitas vezes, isso é fundamental a gente entender o que ele disse aqui. Eu preciso, para elucidar uma questão, muitas vezes solucionar outras preliminares ou complementares. Isso é fundamental a gente entender. Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui e que muita gente vem nos comentários reclamar. Você tem que ir direto para a obra do André Luiz. Você está enrolando, isso cansa. É porque a pessoa não quer estudar conforme Kardec orienta. Para eu poder chegar na obra do André Luiz e começar a tecer críticas, eu preciso antes fazer considerações preliminares, complementares. É exatamente por isso que a gente tem essa introdução. Para que quando a gente chegue lá e critique, a pessoa diga, mas... Não, mas esse ponto eu já elucidei antes. Você tem que ver o que a gente disse antes. Para que não falte nada. Embora sempre vai ser incompleto. Sempre vai ser incompleto, né? Por isso que a pessoa vai ter que sempre ir para o estudo. Nada é maior e mais correto do que ir para as 23 obras e estudá-las profundamente. Nada substitui isso. Então a gente já está deixando isso claro antes. Exatamente como diz a questão aqui. A gente já está elucidando muitos pontos antes. E isso é fundamental. Eu não aprendo Espiritismo através de perguntas e respostas, através de debate, de discussão. Não aprendo. Porque eu sempre preciso solucionar problemas anteriores para chegar a determinado ponto. Então, quando eu for criticar a obra do André Luiz, a pessoa vai reclamar. Mas é que... Por isso que antes a gente já fez um estudo preliminar, para que a pessoa entenda quando a gente chegar lá naquele ponto. Ele vai dizer isso aqui, nós vamos continuar assim, a gente vai ver. Aí ele diz, quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente. Então ele já deixa claro, eu preciso estudar com método uma ciência para ser versado nela, para conhecê-la profundamente, de uma maneira completa, satisfatória. Não tem outro jeito. É por isso que as casas espíritas têm que entender que elas têm que mudar o plano de ensino do espiritismo, esse plano, esse planejamento, esse método que a gente criou durante o século XX. É por isso que a gente tem um movimento espírita de péssima qualidade. Porque a gente acha que vai estudar bem o espiritismo ou ensinar bem, formar espíritas, formar a crença espírita, se a gente seguir um modelo. A gente tem hoje 2 modelos, basicamente, no meio espírita para ensinar espiritismo. As palestras públicas e os grupos de estudo que são melhores que as palestras, mas aí tem um outro problema que a gente vai ver, mas é bom já adiantar. As palestras a gente já viu que ela é limitadora, porque vai ser sempre um recorte. Não tem como numa palestra, uma vez por semana, durante 45 minutos, 1 hora, eu fundamentar toda uma teoria. Então é sempre um recorte, um resumo. E que, se a gente não tem conhecimento, a gente não sabe se aquilo que o palestrante está falando é correto. Eu tenho que ir direto na fonte, porque pode ser ideia dele, interpretação dele. E a gente tem palestrantes muito ruins que não estudaram Kardec. A grande maioria dos palestrantes são ruins no movimento espírita. Então, a gente tem que rever e explicar para as pessoas a função da palestra. E aí o grupo de estudo, que já é melhor do que a palestra, e as casas espíritas têm, a gente tem um outro problema, que é o que está sendo estudado, que a maioria dos grupos não estuda Kardec, não estuda as obras de Kardec, e as obras que Kardec, a ordem das obras que Kardec coloca, esse é um problema. As pessoas estudam outros autores,
estudam apostilas, que é o maior desastre da história do movimento espírita, são as apostilas. E as pessoas, quando estudam Kardec, elas estudam picotado, elas pulam de um ponto para o outro, elas não estudam com ordem, não estudam as obras na ordem que Kardec recomenda, que a gente vai ver. E o coordenador do grupo é ruim também, assim como o palestrante. Ele também não estudou, ele também não entendeu. Aí muitas vezes a pessoa usa outros autores que são ruins também para tentar interpretar Kardec. Então o estudo que a Casa Espírita propõe, ele só de início ele é bom na sua ideia, botar as pessoas a estudar. Mas o como é feito, quem faz, que obras são lidas, é um desastre. Então, toda essa muitas vezes nos grupos de estudo as pessoas ficam simplesmente conversando sobre assuntos aleatórios, elas não seguem a leitura, ou elas leem correndo, e aí no final terminam de ler correndo várias páginas, fecha o livro, e as pessoas ficam pulando de um assunto para o outro, ou o coordenador fica dando a sua interpretação, ou a interpretação de algum espírito que ele gosta, ou as pessoas ficam dizendo o que elas acham, isso também não é estudar. Fechar o livro e cada um dar a sua opinião, isso não é estudar. Porque eu não estou ali para estudar a opinião das pessoas, eu estou ali para aprender o que diz a obra, o que diz Kardec. Ah, se eu vou concordar ou não, se eu vou levar para minha vida ou não, isso é outro departamento. Isso é escolha da pessoa. Mas se o estudo se propõe a estudar o Espiritismo, eu tenho que ouvir o que o Espiritismo está dizendo. Então também tem isso hoje. Hoje as pessoas querem ficar opinando, opinando, opinando. Isso não é estudar. É a mesma coisa que ficar perguntando, perguntando, perguntando. Isso não é estudar. Então eu tenho que ter método. Estudar metodicamente. Ir resolvendo um ponto aqui para depois discutir o outro. Não ter pressa. Muitas vezes acontece isso. Às vezes eu estou construindo algum argumento, a pessoa já está lá no fim, mas ela precisa primeiro entender que eu tenho que resolver esse problema. E ele diz, começando pelo princípio, olha o que ele está dizendo. Esse estudo metódico, né? E acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento de ideias. É assim que se estuda. Eu começo pelo princípio, aqui tem um dos primeiros problemas do movimento espírita. Por exemplo, a pessoa que começa estudando o livro dos Espíritos ou começa estudando o Evangelho, que é pior ainda, ela não está começando pelo princípio. A gente vai ver qual é a ordem das obras que Kardec dá para serem estudadas. E eu tenho que ir desenvolvendo uma ideia, depois outra, depois outra, depois outra. E aonde que eu vou ter o melhor desenvolvimento de ideias e de uma maneira mais completa em Kardec. Porque em apostila ela manda eu ler só uns trechos, então outros eu perco. Então, eu tenho que estudar metodicamente e o método está em Kardec. Aqui vem um outro problema. Hoje as pessoas querem aplicar métodos de ensinos na casa espírita para estudar o espiritismo que não o método que Kardec deixou. E que também é um equívoco. Então eu vejo por aí, inclusive eu vejo amigos kardecianos, pessoas que já entenderam que Kardec é o fundamental, é com ele que a gente tem que aprender, mas eu tenho muitos amigos que tentam implementar técnicas de estudo de outras ciências ou outros métodos acadêmicos ou não para estudar o espiritismo. Também é um erro. Porque o método ele tem que ser construído junto com a teoria, porque cada teoria vai ter o seu jeito próprio de estudar. Porque o objeto de estudo é diferente de uma ciência para outra. Por isso que eu não posso estudar física como eu estudo o espiritismo. Os princípios gerais são os mesmos, mas o detalhe não são. Também é um erro. Há muitos professores no meio espírita que querem trazer essas metodologias de professores para a casa espírita. Também é um erro. O método é o de Kardec. É o que Kardec dá. São as suas obras, o seu jeito. Então eu vejo pessoas aí oferecendo cursos de espiritismo e elas tentam imitar o quê? A academia, elas tentam imitar as escolas. É um erro também. Por quê? Porque pula ou falta partes, faltam determinados aprofundamentos, resolver determinados problemas, porque eu tenho que ter um estudo próprio do espiritismo.
inclusive junto com os espíritos, que é outro ponto que o movimento espírita, então, ignorou e jogou fora. Porque junto com esse estudo no espiritismo, eu tenho as evocações em que os espíritos vão me ajudar também a estudar. Eles participam do estudo. Ele vai dizer isso mais para frente, mas a gente já está tentando construir a ideia para que a gente entenda. E aí ele diz: que adiantará aquele que ao acaso dirigir a um cientista perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Então eu ignoro o ABC daquela ciência e fico lançando perguntas, né? Poderá o cientista, por maior que seja sua boa vontade, dar resposta satisfatória? Óbvio que não. Eu sofro com isso com as pessoas que me procuram no privado ou nos comentários. A pessoa me faz perguntas que eu percebo que para ela entender o que eu estou dizendo, ela precisa fazer todo um curso de espiritismo, ela precisa estudar todas as 23 obras. E eu não, como ela não tem todas as 23 obras para eu poder ir resolvendo e construindo o argumento, eu sempre dou uma resposta incompleta e insatisfatória. Mas o problema não está em mim. É a pessoa que não entendeu que não é assim que eu adquiro um conhecimento. E eu digo isso às pessoas que me procuram, sabem disso. Digo, olha, você vai ter que ler as 23, porque se ficar só me ouvindo, é evidente que eu não consigo ser satisfatório. Ninguém consegue. Porque a pessoa precisa estudar metodicamente de maneira completa. A resposta isolada que der será forçosamente, olha como ele deixa claro isso, incompleta. E quase sempre, por isso mesmo, inintangível. Ou parecerá absurda ou contraditória. Isso é muito interessante. E por que me espanta? Porque Kardec já sabia disso e já tratou disso. A gente não leu Kardec. Porque ele já deixa claro algo e que muitas vezes a gente do Kardec Tube vive. A gente diz algo que a pessoa considera um absurdo. Há muitos vídeos nossos do Kardec Tube, muitas falas nossas nos nossos vídeos, nos nossos conteúdos, que as pessoas vêm comentar embaixo. Elas, elas julgam um absurdo, contraditório, sem sentido o que a gente está falando. E a gente não consegue fundamentar se a pessoa não estudar profundamente as 23 obras. Porque eu preciso construir todo o argumento para ela entender por que a gente fez aquela afirmação. Então é muito difícil no movimento espírita a gente dialogar com os espíritas, porque como eles não estudam, não estudaram, eles não têm as 23 obras na cabeça, a gente fala coisas que precisa que eles tenham para a gente poder explicar. Então eu digo o que para as pessoas? Olha, você vai ter que ler as 23 obras, isso vai levar anos. Você está achando que o que eu estou falando é um absurdo porque você ainda não leu todas as revistas, você não viu todos os pontos. Só que a pessoa, quando ela vê que então você está me dizendo que eu vou precisar estudar por anos primeiro para ter uma resposta satisfatória? Eu vou procurar o palestrante que me dá a resposta rápida. E aí a gente fica com o palestrante que dá a resposta rápida. Mas a resposta rápida que ele dá é equivocada, é incompleta. Você está mal formado daquela ciência. Então a gente acaba seguindo. Eu vejo os palestrantes ruins com milhões de seguidores. Porque eles dão respostas rápidas e fáceis. E a gente se ilude seguindo eles. Que na verdade eles não estão nos dando um conhecimento profundo e verdadeiro. E muitas vezes a gente critica e reclama daquele que está nos ajudando e nos alertando sobre a necessidade de estudar com tempo, através dos anos, 23 obras. Muito curioso como a gente é, né? A gente critica quem está fazendo certo e idolatra as pessoas que usam a tribuna espírita e ganham fama e são idolatrados e têm milhões de seguidores e estão falando bobagem. Aí a gente pega e contraria esses palestrantes, as pessoas nos atacam, mas elas não entendem que a gente estudou e desenvolveu, através de anos de estudo das 23 obras, para fazer essa afirmação. Aquele palestrante não, ele só está falando o que você quer ouvir. Então a gente se ilude quanto às pessoas. A gente ataca os sérios, ou ignora os sérios, ou debocha dos sérios, e a gente fica com os picaretas, os levianos. Então a gente tem que acordar para isso.
Quando a gente começar a estudar mais a fundo, a gente vai ver, mas aquele palestrante falou isso, porque agora eu estou vendo, tá aqui, ó, ele construiu para mim, eu precisei de anos. A gente está estudando há mais de 10 anos, há mais de 20 anos o Espiritismo. Como que numa pergunta, num comentário na rede social, a gente vai fundamentar tudo? Não tem como. A pessoa vai ter que estudar, mas ela não quer estudar. Então há preguiça, má vontade, leviandade. Ela quer a resposta, mas ela não quer o trabalho para conseguir aquela resposta. E aí ela cai, como consequência da sua própria atitude, ela cai na lábia dos enganadores. Então o preço da nossa leviandade é cair na falácia de pessoas mentirosas e levianas. Vejam que interessante que é a vida. Então a gente tem que acordar para isso. E aí ele mostra, o mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Então a pessoa tem que fazer um curso com os espíritos. E aí muitas pessoas nem essa palavra curso, elas já associam a curso acadêmico, e aí elas querem estudar espiritismo como se estuda um curso acadêmico. Isso é um erro. O curso que a gente tem que fazer com os espíritos é conforme Kardec nos orienta. Há um capítulo, o capítulo 3 do método do Livro dos Médiuns, em que ele ensina. O método de ensino do Espiritismo não é igual ao da academia. Eu não posso estudar o Espiritismo como eu estudo outras ciências na academia. É um erro. É um erro. Na verdade, o Espiritismo é mais simples. Mas eu preciso também. Por que eu preciso desse curso? É no sentido que eu preciso de tempo e ir desenvolvendo ideias junto com os Espíritos. Que é o que os Espíritos vão fazer com Kardec, é o que a gente vai encontrar nas obras de Kardec. E aí ele diz, né? Mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Aí vem o ponto em que a gente vai encerrar esse nosso estudo de hoje dizendo quem é ou quem são os professores que nós estamos escolhendo para aprender o Espiritismo. Esse talvez seja um dos pontos chaves. Um dos pontos chave da questão. Quem que ao longo dos anos e do século os espíritas têm escolhido como professor? Esse é o problema. A gente precisa entender que o melhor professor de espiritismo é Kardec. São as obras, 23 obras de Kardec. Não existe método e professor e obras melhores para aprender espiritismo. Não existe. A gente pode, aqui não é a função disso agora, mas em algum momento a gente vai fazer isso. A gente vai mostrar as falhas dos outros métodos ou nas outras obras. Eu não aprendo espiritismo com o Chico, com o Emmanuel, com o André Luiz, com a FEB, com a apostila da FEB. Eu não aprendo espiritismo com Haroldo, com Sabag. Eu não aprendo espiritismo com o Divaldo, com Joana de Ângeles. Eu não aprendo espiritismo. Eu não aprendo espiritismo com Kardec Tube. Eu aprendo com Kardec. Os bons palestrantes espíritas, os sérios, vão levar você a Kardec e tentar ajudar. É o que o Kardec Tube se propõe. Mas não substituir, não ser mais, não inovar. Eu estou trazendo técnicas que eu aprendi no meu como professor ou como doutor. Não, não, não. Eu tenho que aprender com Kardec. Ele é o professor e os espíritos que estão em suas obras. Eles são os melhores e são os professores. E aí, trabalhar com essa atividade. A gente já comentou sobre isso, né? A pessoa vai ter que criar aí uma rotina de estudo. Então, a gente tem que escolher Kardec, estudar Kardec, como Kardec ensina, porque o como se estuda é fundamental, eu disse que o texto está tratando. Tem que estudar com ele e como ele quer. E eu vou precisar de tempo, eu vou precisar de assiduidade, continuidade, desenvolvimento. Então, isso é fundamental. Escolher Kardec e estudar como ele diz que é para ser estudado. Até o nosso próximo estudo.